6 horas mais 36 minutos, você tá na Rádio Bandeirantes, ouvindo os donos da bola, comigo Pedro Ramiro, com a Nina Gagliotti, com Gustavo Soleri e com Paulo do Vale, que acompanha todos os detalhes de daqui a pouco. Sobe o hino do São Paulo, sobe Rafael Palmeira, hoje na mesa de som tá demais. Que momento vive Rafael Palmeira pra nos ajudar, ele tá demais, viu, PDV? Não, eu tô perguntando pro senhor. Não, eu optei por deixar os especialistas. Entendi. Tá bom. Se tivesse algum problema com o senhor, eu poderia correr ao mesmo tempo e deixava só a trilha aqui e a Nina ia tocando o programa. Você tá produzindo, verdade. Basicamente, ele pipocou. Resumindo, foi isso. Eu procurei os especialistas. E por falar em especialista, gostou dessa conexão? Foi, gancho. Paulo do Vale é um especialista em São Paulo. PDV, o que tem de informação de São Paulo? E traz a provável escalação pro torcedor. O torcedor São Paulino tá em casa assim, ó. Qual será o time que o São Paulo vai jogar hoje? Qual será o time que o São Paulo vai jogar hoje? Que time que o São Paulo vai jogar? Fala, PDV! Vamos lá, Ramiro. São Paulo com 47 pontos no Campeonato Brasileiro. Vem de derrota para o Cuiabá na última rodada antes da data FIFA. Aliás, uma exibição abaixo da crítica, né? O São Paulo muito mal, um dos piores jogos do São Paulo na temporada de 2024. Com isso, o tricolor paulista ficou a 4 pontos do G4. O Flamengo hoje é o quarto colocado com 51 pontos. O São Paulo, neste momento, na quinta posição. Nesta configuração atual do Campeonato Brasileiro, o São Paulo disputaria a pré-Libertadores, a fase preliminar da Libertadores de 2025. O São Paulo tem 1 ponto e um jogo a mais que o Internacional, que é o sexto colocado. 2 pontos do Bahia, que é o sétimo colocado, e pega o Cruzeiro na sexta-feira, e justamente a Raposa ocupa a 8ª posição. Então acaba sendo um jogo importante para que o São Paulo vença hoje, porque de alguma forma alguém vai colar aí no tricolor paulista. Às vezes mais de um time pode colar, podendo colar, porque a disputa está acirrada. Agora, amanhã ou depois, dependendo aí do que acontecer nas Copas, por exemplo, a gente vê aí na Copa do Brasil o Flamengo podendo ser campeão. Aí, o Flamengo permanecendo num G4, o G4 viraria a G5 para vaga direta na Libertadores. Então, em caso de título do Flamengo na Copa do Brasil, o São Paulo, com o 5º lugar, estaria na fase de grupos da Libertadores. Serviria, mas o São Paulo só poderá contar com isso, se é que vai ficar na 5ª posição, lá no final do campeonato, quando essa final da Copa do Brasil for disputada. Lembrando que no ano passado, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, a essa altura do ano, em 2023, o São Paulo já era campeão da Copa do Brasil. Esse ano a CBF mudou e acho que fez certo, né? É um torneio aí de mata-mata, com final e tudo mais. E em setembro terminou e a CBF teve só o Campeonato Brasileiro até o final do ano. Dessa vez a CBF estica a Copa do Brasil, faz com que o Campeonato Brasileiro fique meio incerto com relação a essas vagas na Libertadores. Uma outra possibilidade também do G4 virar G5 seria, por exemplo, o Botafogo campeão da Libertadores. Aí, se o Botafogo ganhar a Libertadores e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e ambos estiverem no G4, o G4 vira G6. Aí até o sexto colocado, todo mundo vai para a fase de grupos da Libertadores. É mais ou menos o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Por exemplo, no ano passado, o campeão da Libertadores, o Fluminense, estava ali entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não estava, então, se eu não estou enganado, o G6 acabou virando G7, 5 foram direto para a Libertadores e 2 foram para pré-Libertadores, né? Sempre 2 vão para pré-Libertadores e aí acaba dependendo aí dessa questão de campeão ou não, estar entre os primeiros colocados. Então o G4 pode virar G6 e o G6 pode virar G8, dependendo da configuração desses títulos, né? O Galo hoje não está nesse bloco da frente, o Vasco da Gama também não está nesse bloco da frente. Mas o Corinthians... esse ano, né, PDV, é o ano que tem mais chance desse G4 não aumentar. Fazia tempo que isso não acontecia, né?
que os 4 primeiros iam para Libertadores direto, o quinto e o sexto colocado vão para pré-Libertadores, porque é isso que você tá falando, se o Galo ou o Corinthians ou o Vasco vencem a Copa do Brasil, também tem a opção pela Sul-Americana, e na Libertadores só o Botafogo abriria uma nova vaga, não é isso? Exatamente, só o Botafogo na Libertadores e o Flamengo hoje, Flamengo, né? Sim. Nessa configuração, nesse G4. O Galo pode, por exemplo, ter uma arrancada na reta final, enfim. Mas hoje, imaginando como está o campeonato, realmente só Flamengo e Botafogo podem abrir aí esse G4 para um G6 para um G8. Que eu sou completamente contra, aqui dando minha opinião, minha rápida opinião, a esse exagero de clubes brasileiros na Libertadores e esse número altíssimo de vagas. Acho que antes você ficava muito mais tenso, você valorizava muito mais um G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje, cara, é muito brasileiro, e assim, essa coisa de só brasileiro ganhando nos últimos anos, chato, inclusive... já. Não, fica aqui minha torcida para que a final da Libertadores seja entre River Plate e Penharol. Que isso? É lógico, pô. Botafogo a gente pode precisa... ser campeão aí pela primeira vez. Não, deixa. Não. Ganha o brasileiro. Ah, Segura não, o muito carisma chato, do cara. Ficou desequilibrado demais a Libertadores. Enfim, só dando aqui meu pitaco. Então, eu tava aqui explicando essa situação do São Paulo, que hoje é o quinto colocado. Agora, então, acho que o São Paulo não fica no G4 não, hein? eu o também fim do acho campeonato. difícil. A diferença pro Flamengo, Ramiro, de 4 pontos, né? E é um Flamengo já Jogo a mais menos empolgado, com o Davi Luiz, com um jogo a menos, bem lembrado. Eu também acho que o São Paulo vai acabar pegando, num primeiro momento, uma pré-Libertadores, e dependendo aí do que acontecer nas Copas, aí sim pode entrar direto. Mas pré-Libertadores o São Paulo pega, e se não pegar vai ser um grande vexame, na minha opinião. Ó, é o seguinte, para daqui a pouco, retornos importantes dos argentinos. Alan Franco na defesa e Caleri no ataque cumpriram suspensão contra a equipe do Cuiabá. Em contrapartida, Arboleda cumpre suspensão, deve dar lugar ao Sabino na zaga, já que o Ferrarese, assim como o Bobadilha, está retornando da data FIFA, assim como também Jamal Lewis, portanto desfalcam o São Paulo, Arboleda suspenso. Então a dupla de zaga do tricolor paulista hoje deve ser formada por Sabino e Alan Franco, com possibilidade no meio-campo de Marcos Antônio ou mesmo Lisiero, formando ali uma dupla de volantes com o Luiz Gustavo nessa ausência do Bobadilha. Um provável São Paulo de Rafael, Rafinha, a defesa com Sabino e Alan Franco e o Wellington do lado esquerdo, meio de campo com Luiz Gustavo, Marcos Antônio ou Lisiero, e aí mais à frente um quarteto, quem sabe, com o Wellington Rato, Luciano, Lucas e Caleri, um provável tricolor paulista. Ah, esse é um São Paulo certeza? Olha, o Zubeldia, né, teve aí alguns dias para trabalhar e pensar em algumas soluções. O futebol que o São Paulo apresentou contra o Cuiabá foi terrível. E aquela vacilação contra um Corinthians com 2 a menos, e com 9 em campo, deixou o torcedor um pouco assustado e talvez tenha ligado um alerta internamente com relação a algumas mudanças, né? O Zubeldia poderia, quem sabe, testar alguns jogadores aí para essa reta final de campeonato, que é importante pro São Paulo, viu, Ramiro? Então repete pra gente aí a provável escalação do São Paulo, pensando em mudanças também nesse time comandado pelo técnico Zubeldia. Tá, ó, até pensando em mudanças então, ó. Rafael no gol, beleza. Tá. Rafinha na lateral direita, mas por que não o Igor Vinícius? Por quê? Certo? Não, pode ser, né? Pode ser, assim, né? eu prefiro o Igor Vinícius. Sim. Eu prefiro o Igor Vinícius. Acho que hoje o Rafinha joga pela boca. Igor Vinícius na lateral direita ou Rafinha? A zaga acho que não tem muito que mudar. Vai ser Sabino e Alan Franco. E na lateral esquerda, até porque o Jamal Lewis está fora, voltando depois de servir a seleção, vai o Wellington mesmo. Aí não tem muito que mudar. Meio de campo. Pela ausência do Bobadilha, ele vai manter o Luiz Gustavo. Aí ele pode, quem sabe, colocar o Marcos Antônio ou o Lisiero. Aí de qualquer jeito vem mudança. Eu mudaria esse quarteto ofensivo imaginando que ele poderia iniciar com o Rato, Luciano, Lucas e Caleri.
Um cara que seria meu titular no São Paulo hoje tá fora, que é o André Silva. A gente não sabe ao certo se o Ferreirinha pode pintar pelo menos entre os relacionados, mas não tem condição de ser titular. Mas o Martelli, o Ramiro, eu imaginaria um time do São Paulo reforçando esse meio-campo, tá? Não sei, Precisa, colocar o Rodrigo Nestor, talvez, tirar o Wellington Rato, que tá pesado, entendeu? Escolher entre Lucas, Luciano e Caleri. O Caleri tá voltando, tirar talvez o Luciano, colocar o William Gomes, dar ritmo pro William Gomes. Eu não descarto, eu acho que poderia ser um bom caminho aí pro Zubeldia seguir com relação ao jogo de hoje. Oi. E o Galopo, hein, que deu entrevista essa semana, aquela coisa meio estranha, nada dele? Olha, ele pode aparecer entre os relacionados, né? Vem trabalhando nos últimos tempos aí. É uma possibilidade, inclusive, por que não, né? Dependendo, mas é que talvez fisicamente o Galopo esteja abaixo do que o Zubeldia imagine aí pro time do São Paulo, viu, Nina? Você acha que se o resultado hoje não for positivo, o Zubeldia pode balançar no cargo? Você acha possível isso ou não? Balançar sim, cair acho que não. Pelo menos por agora acho que não. Você sabe que na minha cabeça é até um pouco difícil de entender como ou até por que o Zubeldia balançaria. Eu tenho dificuldade, eu entendo que o São Paulo foi eliminado nas duas Copas, mas, gente, até aí o Palmeiras também foi. Então, assim, o que tem de clube que foi eliminado nas duas Copas... É que eu acho que é diferente, né? Assim, o Abel tem um respaldo muito grande por tudo que ele já fez, né? O Zubeldia precisa mostrar. Eu entendo. E o sarrafo eu do acho São que Paulo não dá pra ficou maior, comparar, não dá pra comparar o Abel com o Zubeldia. Inclusive, não dá pra comparar o Abel com ninguém, na minha opinião. Hoje ele já é um cara que você tem que comparar ele com o Tele, pela quantidade de títulos e pelo que ele representa no futebol brasileiro e no Palmeiras, pelo que o Tele representou no São Paulo. Eu acho que é injusto, coitado do Zubeldia ser comparado ao Abel neste momento. Mas assim, eu não acho que o futebol do São Paulo é péssimo, que é mal jogado. Ah, fez uma péssima partida contra o Cuiabá? Fez. Mas, Ramiro, é assim, foi pros pênaltis a partida. Se não, é uma decisão nos pênaltis. Então, se o São Paulo passa, se o Caleri faz o gol, aí o Zubeldia não balança? Eu não sei, eu acho que a gente tinha que analisar. Lembrando que no primeiro turno esse time do Vasco goleou o São Paulo por 4-1, né? Inclusive foi a estreia, não a estreia, né? O Rafael Paiva estava como interino, mas esse jogo serviu muito para que ele seguisse no comando do Vasco, né? E o time do Vasco que mudou também, né? Em comparação ao início do ano, é um time um pouco mais reforçado, um pouco diferente. E o detalhe é o seguinte, eu acho que o Zubeldia começou muito bem, mas o São Paulo tem jogado mal nas últimas partidas. Esse tem sido um grande problema e eu acho que ele não balança, até pelo que ele chegou a fazer já, sob o comando do São Paulo. Os resultados foram ruins em Copas. Ele conseguiu alguns resultados importantes, é verdade, mas é o que o PDV falou, né? O PDV falou que por enquanto ele acaba ficando no cargo. A gente vai ver o que vai acontecer com o Zubeldia, vai ver o que vai acontecer com o São Paulo hoje. Hoje tem jogo importante às 9h45 da noite. Pedro Martelli vai narrar essa emoção com os comentários de Alexandre Prétio, as reportagens de Paulo do Vale, o intervalo e a apresentação de João Paulo Capelanes e a produção de Nina Gagliotti, para a felicidade da torcedora São Paulina, a Laura Guideira, que está nos acompanhando com o carro, com o palmeirense, o pai dela, o Giuseppe Guideira, que está esperando mais e mais felicidades através desse time do São Paulo.